boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você que ouve a palavra do Senhor neste momento, que você seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Estamos aqui novamente em mais um vídeo para juntos, por intermédio deste canal de bênção, preparando o caminho do Senhor Jesus, para juntos aqui estarmos aprendendo da palavra de Deus. E se você é esta pessoa que tem esse desejo ardente no teu coração de aprender da palavra, aqui nós estamos. E se você tiver alguma dúvida, pergunte. Se você tiver alguma situação, algum assunto da Bíblia que a gente citarmos aqui e você não compreender, deixe seu comentário perguntando sobre aquilo que você teve dúvida. Pois quanto mais nós aprendemos, crescemos na graça e no conhecimento da palavra de Deus, e não seremos enganados quando nós vermos as coisas acontecerem à nossa volta, pois é justamente sobre a volta de Jesus que nós vamos estar falando aqui. Este é o tema de hoje, o sinal da volta de Jesus. Aí você deve dizer, qual o sinal da volta de Jesus? Como eu poderei saber? A gente vamos estar aprendendo isso aqui dentro da palavra de Deus, pois a palavra do Senhor é a maior revelação, pois tudo que acontecerá está escrito aqui. Então você que está ouvindo agora, é muito importante que você observe o capítulo, o versículo, o nome dos livros que vão aparecendo na tela do vídeo, para que você possa fazer uma boa meditação e um bom aprendizado você venha ter da palavra de Deus. Grife os versículos, vai lá, pesquisa na tua Bíblia e na tua casa, grife eles, para que você venha entender o que a gente estamos falando aqui. Amém, meus irmãos? Então lá vamos nós para mais um vídeo, mais um aprendizado aqui por este canal. Como eu já falei, o tema é o sinal da volta de Jesus. Amém? A Bíblia diz que em Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, o título é A Vinda do Filho do Homem. Este é o tema, esse é o texto. Mas para que a gente chegue aqui nesse texto, primeiro a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento, pois aqui nós vamos aprender essas coisas. Então nós vamos voltar lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Quem foi Isaías? Isaías, aquele que profetizou antes do nascimento de Jesus Cristo. Há 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Isaías profetizou a vinda do Senhor. Como seria o sinal? Qual seria o sinal? E assim como ele profetizou, aconteceu. Pois em Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14, olha o que diz. Isso está no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. E ele se chamará Emanuel. Emanuel significa o Senhor é conosco. E aqui Isaías profetizou que a virgem, esse seria o sinal, a virgem daria à luz a um menino. E assim aconteceu. Como você conhece a história. A virgem, quem foi ela? Maria. Foi aquela que o Senhor escolheu dentre as mulheres para gerar o seu filho. E você vê como o profeta Isaías tinha falado cerca de 700 anos antes de acontecer. O profeta já tinha anunciado. Você vê que muitos anos se passaram
e se cumpriu essa profecia. Você sabe. E Jesus veio, habitou entre os homens, pregando a palavra, ensinando sobre o reino de Deus, curando os enfermos, libertando os cativos, oprimidos, salvando. Jesus veio e fez todas essas maravilhas, todos esses milagres. E ele também mesmo anunciou, ele mesmo falou para os seus discípulos. Ele disse que iria ser entregue na mão dos homens para ser crucificado. Ele foi sepultado, ele foi crucificado, ele foi sepultado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois de ressuscitar dentre os mortos, ele também apresentou-se para os seus discípulos. Muitos viram Jesus, pois ele se apresentou para esses. E depois, antes dele subir aos céus, ele deixou uma ordem, ele ordenou, ele deixou essa ordem para os seus discípulos. Ele disse: vão por todo o mundo, ou seja, vão por todos os lugares, e preguem o evangelho a toda criatura. E todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, este já está condenado. Foi o que disse Jesus. E depois de Jesus passar as coordenadas para os seus discípulos, para os seus seguidores, Jesus ele foi elevado, ele subiu aos céus, como dizem Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 até o 11, diz assim: depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que estáis olhando, esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como vistes partir. Os anjos, ou seja, aqueles 2 homens de branco, falaram para aqueles que ficaram olhando para Jesus subir. E disseram: está vendo este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir? Também vocês verão ele vir do céu. Como vocês estão vendo ele subir, também vocês verão ele descer do céu. Foi o que esses 2 homens vestidos de brancos falaram. Você vê que Jesus ele foi elevado aos céus. E também é de lá que você verá. Pois este é o sinal que fala em Mateus capítulo 24. O versículo 29 até o versículo 31. Pois haverá na terra ainda coisas terríveis ainda irão acontecer. Pois não sou eu quem fala, e sim a palavra de Deus. Pois a Bíblia diz aqui antes, nos versículos antes, em Mateus 24, versículo 21, diz assim: porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Você vê que a Bíblia diz que haverá uma grande tribulação, como nunca houve antes, e também nunca mais haverá. Esta tribulação será grande. É o que diz a Bíblia. E se aqueles dias, disse o Senhor Jesus essas palavras, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então se alguém vos disser: o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis,
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se possível, enganariam até os escolhidos. E Jesus diz ainda mais: eu vos tenho dito essas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ou ele está dentro da casa, não acrediteis. Olha o que disse Jesus. Haverá muitos falsos profetas que dirão, ele está aqui, ele está ali. E é o que nós vamos vendo, mas nós ainda vamos ver coisas maiores ainda. Pessoas não podem ver acontecer nada na terra, que já fala que é isso, já fala que é aquilo. Mas o Senhor Jesus, ele deixou bem claro, para que ninguém vos engane, para que ninguém engane você, não engane a mim. Porque se você estiver dentro da palavra, se você tiver conhecimento da palavra, você não será enganado. E é por isso que o Senhor me trouxe aqui para trazer essa mensagem, para que você saiba o sinal. Qual será este sinal? E aqui nós vamos entrar neste sinal da vinda do Senhor, da volta dele. Que diz assim no versículo 29 de Mateus 24. Mateus 24, versículo 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão dos céus e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, isso aqui vai acontecer na vinda do Senhor. Você vai ver, o sol vai escurecer, a lua ela se converterá em sangue e as estrelas dos céus elas cairão. Os poderes do céu serão abalados. Aí aqui diz aqui, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Como disse lá, aqueles dois homens de branco, aqueles dois anjos, disse que assim como vocês estão vendo ele subir, vocês também verão ele descer das nuvens. E aqui Jesus ele relata, antes mesmo de ter acontecido todas essas coisas, dele ter sido levado aos céus, ele já tinha falado isso aqui. E ele disse que este será o sinal nos céus. Então nós vamos ver isso acontecer no céu. A lua se converterá em sangue, o sol escurecerá e as estrelas dos céus cairão. Imagine quando essas coisas acontecerem. Então que ninguém vos engane, meus irmãos. Não se deixe enganar por aquilo que você ouve. Este sim é o sinal da vinda e da volta do Senhor Jesus Cristo. Como disse o profeta Isaías lá no passado, há cerca de 700 anos do nascimento de Jesus, ele falou que uma virgem daria luz. E assim aconteceu, conforme está escrito. E aqui também Jesus ele disse como seria a volta dele. Este seria o sinal: o sol, a lua e as estrelas. Os poderes do céu serão abalados. E isto aqui é o que diz também no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Este é o sexto selo. Este sinal é o sexto selo, diz assim: então observei quando ele rompeu. Isso está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Então observei quando ele rompeu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou preto como um sapo fúnebre, a lua cheia tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas caíram do céu sobre a terra como os figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, de fato, todos escravos e livres, esconderam-se em caverna e entre as rochas das montanhas, e disseram às montanhas e rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono
trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Olha que palavra tremenda da vinda do Senhor. Pois quando vier, acontecerá esse terremoto tão grande que as pessoas, que os ricos, os governantes, os militares, como diz aqui a palavra, eles se esconderão, procurarão abrigo seguro, mas não encontrará, porque quem poderá suportar esse dia, o dia da ira? Quem poderá suportá-lo? Pois esse dia ele vai acontecer, pois a palavra do Senhor ela não volta vazia. Ela faz tudo aquilo que agrada ao Senhor. E tudo aquilo que Ele disse que iria acontecer, assim acontecerá. Aí você diz, mas quando acontecerá essas coisas, irmão? Jesus Ele mesmo disse que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente o Pai. E Ele disse ainda mais que no versículo 40 de Mateus 24, Ele diz assim, então estando dois homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Ou seja, pessoas que estarão assim, uma do lado da outra. Outras verão outras pessoas sumirem. É assim que acontecerá na volta de Jesus. Mas este é o sinal. Nos céus você verá o sinal da volta de Jesus. No sol, na lua e nas estrelas. Este será o sinal. Então não se deixe enganar quando você vê acontecer muitas coisas na terra. Olhe para os céus, pois é de lá que virá o sinal da volta de Jesus. Olhe para os céus, é o que diz a palavra do Senhor. Aí você diz, o que eu devo fazer, irmão? Você deve se preparar agora, pois possa ser que nós que estamos aqui não vejam essas coisas, mas outras gerações futuras podem ver, ou também nós que estamos aqui agora possamos ver todas essas coisas. Só quem sabe é Deus. Nós não sabemos, como disse Jesus, somente Deus é quem sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar por aquilo que você ouve. Olhe o que diz a palavra do Senhor. Olha aqui os sinais que Jesus disse que iria acontecer na sua volta. Amém, meus irmãos? Então, aí você diz, o que eu devo fazer, irmão? Você deve se preparar. Todos os dias nós temos que se preparar. E se você, e se eu fosse recolhido agora, daqui a 10 minutos, daqui a meia hora, daqui a 1 hora, ou daqui para amanhã, se nós fôssemos recolhidos, como estaria? Para onde nós iríamos? Será que nós estamos salvos? Você tem que se perguntar isso. Porque de repente o Senhor pode recolher você daqui a 10 minutos, daqui a meia hora. E você tem que ter essa certeza dentro de você, que você irá para os braços de Jesus, que você irá para os céus, para o descanso eterno. Amém, meu irmão? Então nós temos que ter essa consciência, nós temos que se preparar, pois Jesus ele mesmo disse ainda aqui em Mateus 24, no versículo 42, ele disse, portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas compreendei isto, se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Você vê que Jesus disse, se o homem, se a pessoa soubesse o dia que o ladrão viria, ela iria se preparar, não iria? Se você soubesse que você iria ser assaltado, você iria se preparar, ia se prevenir antes, para que não fosse assaltado. Se você soubesse, foi o que Jesus deu o exemplo aqui. Então, se você soubesse o dia que o ladrão viria, você se prepararia. Então nós temos que estar preparados, nós temos que vigiar, nós temos que estar atentos, pois nós não sabemos o dia nem a hora. E Jesus ele diz, o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês não estarão esperando.
Então ele virá numa hora em que nós não estaremos esperando. E é por isso que nós todos os dias temos que estar preparados para este grande dia. Pois ele pode acontecer hoje, amanhã, ele pode acontecer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Só quem sabe é Deus. É por isso que nós temos que se preparar todos os dias. E é por isso que o Senhor me trouxe aqui, para te ensinar essas coisas. Não se deixe enganar, pois o sinal da vinda de Jesus será esse. Depois da tribulação, pois haverá uma grande tribulação na terra. Depois da tribulação acontecerá essas coisas. O sol escurecerá, a lua se converterá em sangue, as estrelas do céu cairão, os poderes do céu serão abalados. Este será o sinal da volta de Jesus. Todas essas coisas vão acontecer, e esse também é o 6º selo que fala no livro de Apocalipse. E para finalizar essas coisas que nós estamos falando, no versículo 30 de Mateus 24, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Ele enviará os seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. O Senhor dará ordem aos seus anjos para recolherem os seus escolhidos na vinda dele. Isso aqui é tremendo, meu irmão. Então, assim eu deixo aqui esta palavra para que você venha meditar, para que você venha compartilhar também com teus irmãos, com as pessoas que você conhece, para que elas também não se enganem, pois tudo está escrito na palavra de Deus. Antes mesmo de acontecer, já está escrito que vai acontecer. Amém. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.